6 experimentos que mudaram o mundo. Newton e o prisma. A criança abandonada. Isaac Newton era uma personagem estranha, antissocial, briguento e paranoico. Eu fui para Woolsthorpe Manor, em Lincolnshire, para descobrir o porquê. Newton nasceu aqui durante a Guerra Civil em 1642. O único filho de fazendeiros analfabetos. Ele foi uma criança muito fraca. Logo após o seu nascimento, ele podia ser carregado numa tigela. Ele era uma criança muito pequena. E, como o pai já estava morto, a mãe de Newton casou-se novamente, relativamente rápido, logo após seu nascimento. E ela o deixou para trás quando se mudou para a casa do novo marido. Então ele foi criado por outros parentes. A sua infância foi bastante tumultuada. A mãe abandonou esta criança delicada quando tinha apenas 3 anos. E ele nunca suportou isso. O Museu Fitzwilliam, em Cambridge, tem uma incrível relíquia da adolescência de Newton. Este frágil caderno que está cheio de rabiscos sobre física e filosofia. Mas virando-o ao contrário, estão os primeiros sinais de sua mente torturada. Uma lista de pecados que ele pensou ter cometido durante os anos. Um memorando secreto para Deus. Ele escreveu em código que tem sido decifrado. 1662. Pecado número 13. Ameaçar expulsar meu pai e minha mãe Smith e queimá-los junto com a casa. Pecado 14. Desejar a morte e esperar que aconteça. Anos depois de sua mãe tê-lo abandonado com 3 anos, Newton ainda nutria todo este ódio. Eu perguntei a Philip Stokell, um psicanalista, quais efeitos este abandono pode ter provocado. Aos 3 anos, as crianças se tornam muito curiosas sobre os adultos, sobre o mundo dos adultos e a sexualidade. Então, eu acho que a curiosidade dele se tornou a explicação sobre o que tinha provocado sua mãe a deixá-lo. E eu acho que o que ele fez foi organizar sua curiosidade ao fazer isso. E ao fazer isso, ele se tornou o primeiro cientista verdadeiro, sem dúvida nenhuma. A criança abandonada deu as costas para o mundo volúvel dos seres humanos e virou-se para o mundo mais confiável das coisas. Quando Newton era um rapazinho, ele se tornou incrivelmente bom em fazer pequenos e intrincados modelos. Fez um moinho e as pás do moinho giravam com um ratinho que ele colocou lá. E fez um barco a remo e colocou ratos remando. Ele fez uma carroça em que poderia sentar-se e movê-la com manivelas. Ele fez várias pipas extraordinárias. E uma vez ele pendurou uma lamparina em uma das suas pipas e era capaz de se iluminar quando ia para a escola logo cedinho, de madrugada. Com isso, ele apavorou os vizinhos que pensaram que fossem demônios dos céus que vinham pegá-los. Quando ele foi para a escola King, em Grantham, onde sua assinatura permanece entalhada no peitoril desta janela, ele estava mais fascinado pelo mundo que pelo trabalho escolar. Ele ficava no fundo da classe e teria permanecido lá se não fosse por uma briga com um valentão da escola. O estranho Newton lutou e ganhou, e ele também prometeu derrotar o valentão academicamente, e ele conseguiu. Logo, ele era o melhor aluno da escola. Esta reação era típica. Sempre que era desafiado, ele tinha de ganhar. A única coisa a fazer, quando ele enfrentava alguém que queria vencê-lo, do ponto de vista dele, era triunfar. E tinha de ser em todos os aspectos, mesmo se não fosse bom. Você não pode ser quase ideal. Quase ideal não existe.
A curiosidade obsessiva de Newton tornou um adolescente peculiar. Um dia, durante uma ventania, ele resolveu ver se o vento afetava a distância de um salto. Então, ele meticulosamente mediu a distância e comparou-a com um salto em um dia sem vento. Esta foi a primeira pista de seu desejo compulsivo de provar e cutucar os segredos da natureza. Newton chegou à faculdade Trinity, em Cambridge, aos 19 anos. Ele era intelectualmente superior aos outros alunos e sabia disso. Sua arrogância fez com que não tivesse amigos, e era visto como alguém estranho. Na época, ele se sentia seguro para questionar os grandes filósofos. Ele disse: "Eu sou amigo de Platão e amigo de Aristóteles, mas a verdade é minha maior amiga." Newton acreditava que Deus criou o universo de tal forma que as leis da natureza seguiam princípios matemáticos. Deus é racional, pensava Newton. E, portanto, há razões e propósitos que os seres humanos que também foram criados por Deus deveriam ser capazes de adivinhar. Humanos especiais deveriam ser bons nisso. E Newton se considerava um humano especial que poderia usar ferramentas como a matemática, a experiência e a observação. Um soco no olho. Este homem especial voltou sua mente para todos os fenômenos naturais imagináveis. E, acima de tudo, ele estava fascinado pela primeira criação de Deus, a luz. Ele acreditava que essa luz era a coisa mais próxima da presença divina na Terra. Compreendê-la seria chegar mais perto de Deus. Sua sedução era irresistível. Ele começou a fazer experiências. Ele olhava para o sol e então fechava seus olhos e via uma imagem posterior de pontos e círculos coloridos. Ele fez isso repetidas vezes, por uma tarde inteira. Ele teve muita sorte em não ficar cego neste processo. E para se recuperar, ele ficou num quarto escuro por 3 dias. Sua próxima experiência foi ainda mais perigosa. O que ele fez foi colocar uma haste, aparentemente uma agulha chata, e ele a introduziu entre o globo ocular e o osso para alterar a curvatura do globo e distorcer a visão. O que você veria se fizesse isso? Acho que a primeira coisa que ele teria tido seria uma visão dupla, porque ele tiraria o alinhamento dos 2 olhos e produziria uma imagem dupla. Se ele realmente tivesse feito isso e tentasse produzir uma distorção, ele teria empurrado a haste diretamente no canto do olho. Quer dizer, bem, poderia ter evoluído para uma cegueira. Agora Newton estava convencido de que havia algo desconhecido com a luz branca para que o cérebro interpretasse esta cor. Ele ficou muito animado quando segurou uma pena contra o sol. Apareceram cores, mas como? Um pequeno brinquedo lhe daria a resposta. Na feira de Starbridge, nos arredores de Cambridge, Isaac Newton procurava livros e parou numa banca de quinquilharias para a alquimia. Ele achou isto, um prisma. Ele não comprou livro algum naquele dia, mas foi para casa com seu prisma. Os prismas eram vendidos como um brinquedo incrível que tirava lindas cores de uma luz branca. Mas Newton imediatamente reconheceu seu potencial. Ele achava que outros filósofos que tinham estudado seus efeitos na luz tinham chegado a conclusões erradas.
Os prismas nos dizem o que realmente é a luz branca, ou será que eles mudam a luz? Descartes e a maioria dos rapazes de Londres, da Royal Society, acham que os prismas mudam a luz branca para a luz colorida. Esta era a teoria da modificação e ninguém a questionava. Isaac Newton, agora com 24 anos e recém-formado, tinha grandes dúvidas sobre a teoria da modificação. Armado com seu prisma, ele ia formular uma ideia tão radical que abalaria as bases da comunidade científica. De volta a Trinity, Newton não podia esperar para começar a brincar com seu prisma. Mas no quente verão de 1665, a grande peste ameaçava se espalhar em Cambridge. A universidade foi fechada e Newton teve de voltar para casa em Woolsthorpe. Os próximos 2 anos foram os mais produtivos de sua vida. Inspirado supostamente pela queda de uma maçã em sua cabeça, ele começou a pensar em seu trabalho teórico sobre a gravidade e o movimento, o que ocuparia sua mente em anos futuros. Mas seu projeto imediato era suas experiências revolucionárias sobre a luz. Eu retornei a Woolsthorpe com Rob Aylife, um historiador da ciência que vai recriar a mais importante experiência de Newton sobre a luz. A Experimentum Crucis. Esta é com certeza a sala em que ele fez sua experiência com o prisma. E você pode imaginar a luz entrando dali, batendo a luz do prisma pela janela e lançando na parede oposta. Estamos seguindo as instruções de Newton o mais fielmente possível. O que queremos produzir é algo assim. O que foi mostrado aqui é o Sol vindo através deste orifício e atingindo o prisma e reproduzindo uma imagem alongada na parede do outro lado. Primeiro vamos furar um buraco de cerca de meio centímetro em uma tábua. E tudo o que precisamos fazer é esperar que o Sol suba até o ângulo correto e produza um fino raio de luz através do nosso orifício. Muito bem, este é o primeiro teste da experiência. E o que conseguimos é uma bela imagem do espectro na parede. Como Newton imaginava, a simples obtenção de um espectro de cores não prova nada. A teoria da modificação, que diz que um prisma muda a luz branca incolorida, poderia explicar o que estamos vendo agora. É o próximo estágio da experiência que revelará a verdade sobre a luz. A próxima parte da experiência é segurar uma tábua na frente da luz, assim. Então a luz aparecerá na tábua desta forma. Na tábua, vamos fazer um pequeno orifício através do qual uma destas cores será isolada. Então vamos. Por que não pegamos o vermelho? Se eu conseguir pegá-lo. Isso, eis o vermelho. Eis o vermelho. O vermelho está passando. O vermelho está passando por aqui. A próxima coisa é o segundo prisma. Então vamos colocar um segundo prisma por trás e tentar fazer com que ele apareça na parede. Esta é a crucis, ou a parte crucial. A teoria da modificação prognosticava que o segundo prisma mudaria o raio vermelho para as cores do arco-íris. Newton previu que o raio vermelho continuaria vermelho. Olha, lá está, lá está, lá está. Onde? Bem embaixo. Vê? Ah, sim. Ótimo. E é vermelho. E é vermelho. E o que isso mostra é que o segundo prisma refratou a luz que vinha do primeiro prisma. A luz vermelha. E ele manteve a sua cor. A teoria da modificação agora está morta. O raio do segundo prisma manteve o vermelho, provando que os prismas não mudam a luz branca em coloridas. As cores já estão na luz.
Cada raio de cor se curva ou se refrata para o mesmo ângulo. E como ele mediu seu pulo ao vento anos atrás, Newton agora usava números para descrever a luz. É este uso pioneiro da experiência, da medição e da matemática que ainda define o método científico até hoje. Fúrias e telescópios. Philosophical Transactions, 28 de março de 1672. E então Isaac Newton começou... Newton manteve sua descoberta sobre a luz em segredo, mas usando seu modelo e fazendo adaptações, ele aplicou sua nova teoria a um problema prático, o telescópio. Uma explicação de um novo tipo de telescópio inventado pelo Sr. Isaac Newton. Eis um velho tipo de telescópio inventado algum tempo antes da tentativa do Sr. Isaac Newton. E este é um telescópio de reflexão. Ele usa lentes e a luz branca se divide em suas cores e você tem uma aberração cromática ao redor da sua imagem. Aqui está o trabalho do Sr. Isaac Newton. Vejam esta pequena fenda aqui. E você olha através disto. Ele usou espelhos, então a luz branca não refrata e se rompe. Vejam só, sem aberração cromática, sem borrões, um ponto claro. E olhe isso. Olhe isso, a mesma magnitude, a melhor magnitude. Veja o tamanho muito menor. Um professor de Cambridge convenceu Newton a mostrar seu telescópio à Royal Society. A elite da comunidade científica ficou extremamente impressionada. Então, o secretário da Royal Society, um senhor Henry Oldenburg, escreveu a Newton e disse: "Isso é muito bom. Mostre-nos o que mais pode fazer." Então, Newton enviou a Oldenburg uma carta. Até então, o jornal da Royal Society, Philosophical Transactions, publicou uma extravagante observação sobre lobisomens, bezerros de 2 cabeças e uma narrativa sobre como manter os insetos longe do queijo. A carta de Newton, por outro lado, era cientificamente séria e era a primeira vez na história do jornal que uma grande teoria tinha sido derrubada. Estávamos agora em fevereiro de 1672 e Newton descreve de uma forma muito cuidadosa, muito engenhosa e muito bem avaliada o que ele esteve fazendo com os prismas, cores e a luz. Quando a carta chegou a Londres, foi um escândalo. Um discurso do Sr. Isaac Newton continha sua nova teoria sobre luz e cores e dizia Toda exatamente teoria tinha que de era ser preciso... aprovada pelo curador da experiência. E era ninguém menos que o defensor da teoria da modificação, o corcunda Robert Hooke. Ele passou apenas 3 horas analisando a teoria de Newton. E seu relatório começa da seguinte maneira. Eu não vejo um argumento inegável para me convencer da certeza dessa... Newton, petulante e pomposo, retrucou escrevendo: "Sua teoria é tão verdadeira quanto a que eu estou afirmando." Mas Hooke persiste em seu ceticismo. Hooke não via por que esta teoria seguia a partir destas experiências. Então ele chamou a teoria de Newton de uma hipótese, um modelo. E então Newton foi mordaz. Newton retrucou agressivamente, acusando Hooke de ser um amador e de falhar ao entender seu método científico. Estava nos gramados da escola novamente, mas desta vez iria levar muito mais tempo para vencer o valentão. Ele retornou a Cambridge para orquestrar sua vingança. O longo aborrecimento. Fervilhando de raiva, ele se excluiu da comunidade científica e se concentrou em aperfeiçoar o trabalho que ele tinha iniciado em Woolsthorpe, mantendo para si os grandes avanços que fazia na ótica e na matemática. Como professor de Cambridge, ele tinha de dar palestras regulares, mas ele as fazia altamente técnicas e se recusava a rebaixar sua ciência para os menos instruídos, ou seja, todo mundo. Ono quad A, B, C. Coloque o prisma.
E em seguida vocês Os terão estudantes que rapidamente rever ficavam todas as entediados. teorias E depois da primeira nós palestra, já os grandes estudamos. cientistas sempre dispensavam sua sabedoria para uma sala vazia. E então, como vocês todos podem verificar, 15 anos depois do início da briga com Hooke, Newton rebateu com sua obra-prima, Os Princípios Matemáticos. Este notável livro contém sua teoria da gravidade e da mecânica, leis universais que permanecem como as bases da engenharia e da ciência modernas. Há também uma completa descrição de tempo, espaço e movimento. Seus críticos ficaram atônitos com seu brilhantismo. Mais uma vez, Newton era o primeiro da classe. Ele era uma figura impressionante. Ele se sobressaía a todos. É impossível esquecer o que aconteceria depois. O que aconteceria seria o século newtoniano. A era em que a filosofia natural newtoniana, a teoria da luz e da cor, a teoria do movimento, a teoria do sistema planetário e toda a teoria da mecânica triunfariam. A genialidade de Newton permitiu que ele triunfasse ao revelar os segredos da natureza. Mas no que se referia às pessoas, ele era um fracasso. Ele tinha poucos amigos e nunca teve um amor. Ele morreu em 1727, aos 85 anos, antissocial e briguento até o fim.